Tá, achei. Agora eu tenho que... Eu caí e derrubei todo mundo, não, tá todo mundo aqui. Acho que agora eu consegui me dar permissão de compartilhar minha tela. Boa tarde, Tereza. Oi, gente, boa tarde. Agora eu acho que eu consigo. Boa tarde, Marco. Você tá sem som. Boa tarde, pessoal. Desculpa aí o atraso. Estava ali apagando um outro incêndio. Mas aqui não é incêndio, não é? Aqui é um momento super bacana de ouvir, né, ao estágio em que estamos na pós-graduação. Não é incêndio, embora o momento esteja quente, não é? Digamos assim, para dizer o mínimo, né? Esteja quente. Diria que estamos na beira do fim do mundo, com algum pouco de esperança. A esperança não podemos perder nunca. Não. A gente precisa dela. Eu vou projetar, eu preparei uma apresentação para a gente discutir os pontos de pauta, vou dividir a tela com vocês, e aí a gente vai seguindo. Carol, só seria interessante ter tipo uma lista de presença, talvez, dessa reunião. Isso, eu pediria que vocês no chat colocassem o nome de vocês, né, e o programa que vocês estão representando, por favor, porque aí depois eu vou escrever a ata e colocar a presença de todos. E caso vocês estejam em final de mandato, alguma coisa assim, que vocês já indiquem pelo menos o coordenador, o secretário do programa de vocês, porque eu e a Sandra, a gente tentou fazer a atualização e a gente teve alguma dificuldade de achar os contatos. Então, se vocês puderem já indicar os próximos coordenadores, se for o caso, a gente ajuda bastante. Mas eu acho que eu consegui atualizar bem essa lista. Carol, você está gravando essa reunião? Não, é bom gravar, né? Todos permitem que eu grave? Sim. Mais fácil para você depois fazer a ata. Sim. Porque senão você vai perder, inclusive, quem está colocando o nome no chat. Gravar a reunião. Eu acho que quem colocou o nome vai ter que repetir, porque senão vai perder. Ah, é? Então, por favor, vou começar agora. Aqueles que já colocaram, por favor, comecem a colocar de novo. Calma que ainda não começou a gravar. Aí, pronto. Obrigada. Então, de novo, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Como eu falei antes, obrigado por terem aceito participar do nosso grupo de WhatsApp, que foi o jeito mais ágil que a gente achou de ter uma comunicação mais direta com todos os programas. Tem dado certo. E eu mandei a ata, né, da reunião passada pelo grupo, quem estava presente puder ler, fazer sugestões, a gente
pode imprimir, pode aprovar a ata no final dessa reunião, ou a gente aprova a posteriori por e-mail ou via um Google Form para também ter isso documentado. Então, como eu falei, eu preparei uma apresentação para vocês, para a gente discutir os pontos que foram colocados na ata. Eu peço a permissão para vocês para a gente inverter o ponto 3, né, que era a inclusão dos programas de mestrado profissional em farmacologia, com o ponto 4, que é a situação, né, como está a nossa pós-graduação em farmacologia depois dessa avaliação quadrienal, e aí a gente fica com como último ponto de pauta, essa discussão sobre os programas de mestrado profissional, se vocês permitirem. Tudo bem? Tá bom. Eu vou apresentar. Vamos ver se agora eu vou conseguir, né? 2 anos de pandemia. Não tem na tela. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim? Agora vai. Vai ver. Bom, então, como eu falei, né, o nosso fórum, a gestão do fórum 2023-2024 está sendo coordenada por mim, Carolina Munhoz, do Departamento de Farmacologia do ICB da USP, o professor Paulo Caleb, do Departamento de Farmacologia do INFAR, da Unifesp, e a professora Rosane Gomes, do Departamento de Farmacologia da URGS, no Rio Grande do Sul. Então, a pauta de hoje é, primeiro item, a aprovação da ata da reunião de 2021, que eu enviei pelo grupo do WhatsApp. O segundo ponto é a discussão sobre as atividades educacionais lideradas pelo fórum. O terceiro ponto vai ser o quarto, né, que seria o resultado da avaliação quadrienal CAPES e as perspectivas para pós-graduação em farmacologia. E o último ponto, a inclusão dos mestrados profissionais ou profissionalizantes como membros do fórum. Então, em julho, eu enviei por e-mail 2 formulários, né, para vocês para responderem. Um era sobre as atividades educacionais e o outro era sobre a situação das ações afirmativas dos programas. Infelizmente, a gente teve uma adesão muito baixa na resposta desses 2 questionários. Então, sobre as atividades educacionais, a gente teve 6 respostas apenas, e nas ações afirmativas, 4 respostas. Então, das ações afirmativas, eu nem trouxe os dados, porque, embora nem agora nas atividades educacionais seja representativo, mas eu acho que é um indicativo de como a gente pode seguir. Então, a diretoria da SBEFT, né, o professor Marco, a professora Tereza, eles fizeram uma reunião com o fórum, e eles pediram que o fórum atuasse mais ativamente sobre as atividades educacionais voltadas para a farmacologia. E foi nessa ocasião, então, que foi encaminhado algumas vezes os formulários, mas que a gente não teve nenhuma, né, teve bem baixa adesão de resposta. Então, a ideia é que o fórum tenha uma cadeira maior, né, tenha um assento maior sobre as atividades educacionais, na tentativa da gente promover cursos, como foi esse ministrado pelo professor Guilherme, que, de alguma maneira, divulgasse o ensino em farmacologia em áreas de fronteira ou em áreas básicas também, que os programas sentissem necessidade de uma atuação mais profunda sobre esses temas, e que, eventualmente, isso pudesse dar crédito aos alunos que participassem. Então, seria um jeito da gente divulgar mais os temas em farmacologia e engajar os nossos alunos na farmacologia e até apresentar as atividades do fórum, né, do fórum e da SBEFT nessa área de assunto educacional. Então, a gente perguntou se uma segunda edição do curso ministrado pelo professor Guilherme seria interessante. Eu não consigo, eu vou ter que parar porque eu não consigo dar acesso ao pessoal que está pedindo para entrar. Se seria interessante que uma segunda versão, né, uma segunda edição do curso fosse ministrada, e 70% dos 6 que responderam acham que sim, enquanto 30% acha que não, talvez porque o programa já tivesse tido adesão maciça nessa primeira edição. E se haveria a possibilidade de atividades como essa
dos programas que acatassem essas atividades, delas se tornarem crédito, virarem crédito aos alunos que participassem, né? Então, a SBFT e o fórum, eles se comprometeriam, se responsabilizariam para fazer o controle da frequência, de nota, emissão de certificado, que no final esse aluno teria, esse pós-graduando teria esse certificado de participação nessas atividades. E a grande maioria entende que sim, que é uma atividade que dá para conferir quórum, crédito a essas atividades, esses cursos. E a última pergunta foi, quais seriam os temas de interesse, desculpa, gente, quais seriam os temas de interesse para os cursos de pós-graduação, né? E as respostas que a gente teve foram essas aqui. Então, inovação e desenvolvimento de fármacos, pesquisa translacional, bioinformática, análises isômicas, ensaios clínicos, farmacologia clínica, e algumas, né, e aí algumas coisas de logística mesmo, para que esses créditos fossem conferidos. Então, esses temas são realmente os temas que eu acho que os cursos de farmacologia, na verdade, a nossa pós-graduação, né, lato stricto sensu, de uma maneira geral, pouco aborda. Então, a gente está tendo uns eventos na USP, por exemplo, que tem se falado muito em empreendedorismo na pós-graduação, em inovação, né, como a gente traz a inovação ou leva a inovação como produto dos cursos de pós-graduação, principalmente em farmacologia. Então, acho que esses temas todos que foram sugeridos, eles são realmente muito interessantes e eu acho que fazem parte do escopo de grande parte dos programas de farmacologia. E aí, com isso, para a gente discutir esse ponto, a gente precisa aumentar a nossa participação no GT de ações educacionais, que é da SBFT. Ele tem uma reunião uma vez por mês, pelo menos, né, Paulo? Depois você me corrige se eu estiver errada. E uma participação mais ativa nossa do fórum no SIG Farmaco, com propostas de temas e até mesmo organizando sessões em nome do fórum, né? A gente não precisa fazer isso, a gente pode escolher algumas atividades ao longo do ano, 2 ou 3 atividades que poderiam ser organizadas pelo fórum. Então, eu acho que esse é um dos assuntos que a gente tem que, um dos pontos de pauta. Vocês preferem que eu passe todos e a gente volta neles, ou que a gente vá discutindo um por um? Eu acho que a gente vai discutindo, né? Eu acho bom discutindo um por um. Então, eu vou parar minha apresentação aqui, para a gente poder... Eu não sei parar. Pronto. Então, deixa eu abrir a fila aqui. Então, sobre as ações afirmativas, foi essa demanda que a gente recebeu da diretoria, e eu acho que é muito interessante porque tem bastante coisa que a gente pode fazer e que o fórum realmente acaba não participando tão ativamente como deveria, ou até como a gente, membro do fórum, gostaria nessas atividades. Então, eu abro a palavra para vocês. Helena, eu vi a Helena, depois posso falar eu, não sei se tem mais alguém. Não, tu levantasse a mão antes de mim, Paulo. Mas eu estou passando para você, Helena. Então tá bom. Não, eu só queria contar para vocês uma experiência que nós tivemos, Universidade Federal de Ciências da Saúde, Unifesp, Universidade do Paraná e Universidade do Estado de Santa Cruz, Estadual de Santa Cruz, com uma disciplina de pós-graduação sobre drogas de abuso, que foi, então, oferecida para os alunos dessas 4 universidades. E o que a gente percebeu? Que a gente esbarra em algumas questões burocráticas de cada curso de pós-graduação, não é? Porque, eventualmente, para que o curso seja registrado na linha de disciplinas do programa para a CAPES, ele precisa ser autorizado, em geral, dentro das comissões coordenadoras de cada programa. Ou o programa precisa ter já descrito
validação de créditos externos para que seja colocado no histórico escolar do aluno. Então, nessa questão, eu acho muito interessante que a SBEFT ofereça disciplinas com nível de pós-graduação, não é? No entanto, a gente vai ter que, de alguma maneira, pensar como é que se pode oficializar depois para que os alunos que fazem a disciplina tenham essa disciplina nos seus históricos escolares. Paulo? Bom, gente, sobre os materiais educacionais, eu acho que esse é um bom momento, né? A gente tem o GT dos materiais educacionais, e aqui a gente está falando com programas de pós-graduação onde a produção de materiais didáticos realmente existe, né? E a importância do fórum, de vocês como coordenadores, ou como representantes, ou como membros de programas de pós-graduação, nesse empenho em produzir materiais educacionais. Eu coloquei no chat o link da página da SBEFT, onde estão disponibilizados materiais que já foram produzidos. E vocês podem observar que são materiais de muita boa qualidade e que podem ser, assim, são muito aproveitados por estudantes, tá? Quem aqui, muitos de vocês dão aulas, né, na própria graduação, certamente são materiais, assim, que trazem um apoio muito, muito significativo, e por isso a importância do empenho de todos para que esses materiais, né, sejam divulgados, sejam utilizados, e para que vocês mesmos estimulem os seus professores, né, a produção desses materiais, tá? O GT ele se reúne uma vez por mês. Nesses últimos meses a gente não conseguiu reunir por uma série de fatores pessoais, mas a gente tem uma reunião por mês, tá? Onde a gente analisa os materiais, tá? Que são encaminhados por sócios, né? Por pessoas que produzem materiais educacionais. A gente tem, eu acho que muitos de vocês também estão tendo, já utilizaram o Screener, né? Que é um jogo produzido pelo professor François. As experiências, pelo menos a minha pessoal e de alguns colegas que eu ouvi comentários, é um material muito rico, que enriquece muito as nossas aulas de farmacologia. Então, a importância de todos vocês estarem empenhados na produção e no incentivo, né, nos seus programas da produção desses materiais. Tá? Quanto ao SIG, né, para quem está participando, para quem, né, vocês puderam ver que a gente está tendo palestras muito ricas, né, e palestras assim muito, muito enriquecedoras, e que quem assiste está elogiando, né? A última que nós tivemos foi, por exemplo, com o professor Baleiro, onde falou dessa questão de receptores, né, que é muito importante. Enfim, N palestras com palestrantes trazendo assuntos bem atuais e trazendo coisas novas, né? Agora, em dezembro, a gente vai ter a sessão onde será feita a programação para o ano que vem. Como a Carol falou, a importância do fórum, né, se fazer presente, sugerindo algumas dessas sessões para o ano que vem, né? Então é importante vocês discutirem isso aqui entre o grupo e levar essas sugestões para a reunião de planejamento para 2023, que será no mês de dezembro. Tá? E também a divulgação do CID Farmacologia nos programas de vocês. Tá? Eu, por exemplo, aqui coincide de ter o CID Farmacologia toda a terceira quarta-feira de cada mês, justamente no meu horário de aula. O que eu faço? Eu acompanho junto com meus alunos a palestra do CID Farmacologia. Então, em vez de ser uma aula convencional, uma aula normal, é o CID Farmacologia que eles acompanham. Então, isso traz né, assunto novo, traz uma forma nova de abordagens novas, formas de ver novas, e, enfim, enriquece muito o aprendizado dos nossos alunos. Era isso, as minhas colocações. Eram essas. Obrigada, por enquanto. Paulo. Vinícius, você tinha falado. Bom, boa tarde a todos. Desculpe a câmera fechada, que não está funcionando aqui no momento. Eu sou Vinícius Frias Carvalho,
Eu sou do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, no qual a gente tem uma grande área de atuação em farmacologia. E é a primeira vez que o programa participa do fórum, né? Eu não estou na coordenação, mas eu sou membro da CPG e o único representante da área de farmacologia na CPG do programa no momento. Sobre o que a professora Helena falou do aproveitamento de créditos, eu concordo que vai ter difícil de se aproveitar o crédito em um curso chancelado apenas pela SBEFT. Eu acho que tem que ter uma ancoração em algum programa de pós-graduação para que os programas possam fazer o aproveitamento de crédito externo. Eu acho que é difícil que a CAPES aceitar isso vindo da sociedade. Mas, para além disso, eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse fazer uma divulgação, em particular, dos cursos internacionais em farmacologia no fórum entre os programas, para que os nossos discentes pudessem ter essa experiência do contato com professores internacionais toda vez que eles possam estar ministrando algum curso no Brasil. Se for de cidade próxima, enfim, ou então se o nosso programa tiver uma verba para auxiliar a passagem, a diária, para que esses discentes possam ter essa experiência, seria muito interessante. Obrigada, Vinícius. Ana, você levantou a mão. Sim. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Takakura, aqui de São Paulo, da Farmacologia do ICB da USP. E o que eu queria comentar com vocês é que, com relação ao que a Helena comentou sobre a forma de se conseguir, né, os créditos para os alunos, e o que o Vinícius também agora comentou sobre isso, a gente recentemente aqui no ICB, a gente criou uma disciplina que é, na verdade, uma disciplina com sigla ICB, então ela vai abranger todos os programas de pós-graduação do ICB, em que a gente consegue fazer com que os alunos eles obtenham créditos exatamente por atividades que são feitas em congressos que são oferecidos pela sociedade, ou eventos que são organizados por docentes dentro do departamento, ou, por exemplo, até como essa situação agora que está sendo proposta. Então, eu acho que uma forma da gente conseguir viabilizar isso é, de fato, uma criação de uma disciplina que seja voltada para isso. Então, o próprio programa de pós-graduação cria essa disciplina. Então, Ana, aí com isso, quantos créditos seriam a disciplina que vocês pensaram? Essa disciplina que a gente tem no ICB, Carol, é de 2 créditos. Que é o mínimo de crédito, né? Então, aí tem a forma de avaliação que a gente colocou na ementa, tudo direitinho, né? Então, assim, o aluno teria que fazer, por exemplo, um relatório a respeito das atividades que ele participou e dentro desse relatório colocar também o quanto que isso vai ser importante para a sua própria carreira dentro da pós-graduação, né? Para a sua linha de pesquisa e tudo mais. Então, assim, foi a forma que a gente aqui no ICB, porque o que acontecia? A gente tinha muitas disciplinas que às vezes eram criadas, né, no ICB, e que depois era para um evento específico, e depois não tinha mais uma próxima vez que essa disciplina iria acontecer, porque era para um evento específico. Então, a solução que a CPG deu foi da gente criar uma disciplina única, que aí vai abranger todas essas situações. Então, nós temos agora, nesse segundo semestre, uma docente do departamento que vai trazer, do programa, que vai trazer um convidado do exterior, que vai fazer um simpósio, um evento aqui na farmacologia. Então, os alunos que participarem desse evento podem conseguir os créditos referentes a esse evento, participando também dessa disciplina. E aí, até os alunos, por exemplo, que estão frequentando a SBEFT também conseguem créditos, alunos que frequentam outros tipos de congressos científicos também. Obrigada, Ana. Tereza? Uma alternativa também que existe é as disciplinas de tópicos especiais, né? Em que o programa pode registrar essa disciplina como sendo uma disciplina ministrada para os seus alunos, tópicos especiais, que pode ser de 1, de 2 créditos, depende do que a SBEFT está oferecendo. Então, não necessariamente é uma disciplina SBEFT. A SBEFT disponibiliza a estrutura, organiza e coloca em contato alunos de diferentes programas de pós-graduação para participar da disciplina. E cada programa de pós-graduação que tiver seus alunos participando, os alunos certamente informam, né, que vão participar, o programa organiza uma disciplina de tópicos especiais ou alguma alternativa para poder dar os créditos para esses alunos.
Os créditos não são dados pela SBEFT, cada programa tem que achar uma maneira de contabilizar esses créditos para os seus alunos. A ideia aqui da SBEFT é, possibilitar a organização de atividades, de disciplinas, que são importantes para todos os programas de pós-graduação, mas que os programas têm dificuldade, né, em buscar pessoas, e 2, colocar em contato os alunos de diferentes programas de pós-graduação na mesma sala, para que eles possam até se conhecer, né? Paulo? A minha fala vai muito em encontro ao que a Tereza colocou, né? Os programas disponibilizar tópicos especiais, como a gente tem aqui, por exemplo, e aí fica aberta, né, para ser ofertada qualquer ementa e fica a cargo do programa. Tem apenas o apoio da SBEFT, né, o programa que dá os créditos. E para vocês terem uma ideia, né, o professor Guilherme chegou a fazer uma avaliação da disciplina quando ele ofertou, né, e ele até disponibilizou essa avaliação, foi muito bem avaliado, né, então, assim, os alunos gostaram muito, né, então foi uma experiência bastante exitosa. A respeito alguém comentou a respeito de experiências com palestras internacionais. Surgiram no SIG, gente, a gente teve experiência com palestrante internacional no SIG, tá? Foi um pesquisador canadense, tá? Que teve uma palestra maravilhosa, então, foi em inglês, inclusive, né? Então, o SIG, ela está trazendo essas possibilidades, né? Não é só, mas é uma das possibilidades, né? O próprio SIG ser utilizado para isso. Por isso a importância do fórum participar, sugerindo, né? A participação do fórum, colocando essas importâncias que o fórum vê, né? Como necessárias e sugerindo. Eric? Bom, boa tarde. Só em termos dessa questão, né, então, dessas disciplinas, e aí pensando que elas vão ser essencialmente disciplinas num formato online, né, no qual a gente pode ter alunos de vários programas de todos os cantos do Brasil interagindo, né? E aí pensando numa eventual possibilidade de ter alguma atividade presencial em algumas das universidades, para alguns alunos, que não para todo mundo, se havia possibilidade de tentar com a SBEFT algum suporte para esse tipo de atividade eventualmente presencial, nem que fosse com um grupo, né, pré-selecionado pelos programas, etc. Eu acho que isso poderia também até aumentar a motivação, né, da participação aí dos pós-graduandos e também permitir que eles tivessem a oportunidade de ir a outras universidades, conhecer outros programas, né. Acho que isso poderia favorecer esse intercâmbio, né, agora que a gente está conseguindo retomar atividades presenciais, né, favorecer esse intercâmbio entre programas de pós-graduação, né, com algum tipo de incentivo, claro, aí não sei como é que poderia ser, da SBEFT, né, eu acho que talvez isso também poderia ser uma proposta interessante aí a ser levada à diretoria. Obrigado. Isso eu deixo depois para a Tereza e para o Marco responder, mas aqui na USP, o que também foi feito, acho que foi até para tentar atrair os pós-graduandos para as atividades de cultura e extensão, a própria pró-reitoria criou uma disciplina onde o aluno ele ganha o crédito ao final, ele se matricula e ele ganha crédito ao final do ano se ele atender a um número X de atividades de cultura e extensão que somam os créditos. Eu acho que a disciplina são 2 ou 3 créditos, acho que é mais ou menos nos moldes da que o ICB criou, e isso tem atraído bastante aluno, porque ele fica matriculado, ele vai participando, então, por exemplo, do SIG, das palestras eventuais, ele junta o comprovante, de alguma forma, dessas atividades, faz um relatório, e aí, no final, ele ganha os créditos. Então, é um jeito, sim, de atrair esses alunos e fazer essa divulgação, essa integração, né? E, por exemplo, aqui, outra discussão que está sendo feita aqui na USP é sobre até a manutenção de uma porcentagem dessas atividades híbridas, né? Seja principalmente para a manutenção de algumas atividades até virtuais, para que essa integração entre os alunos e para que a gente consiga trazer esses pesquisadores estrangeiros e colocá-los em contato com os nossos pós-graduandos. Então, para os programas que estão vendo dificuldade em levar isso de uma forma de tentar atribuir crédito aos alunos,
existem algumas formas que é possível, sim, e aí o programa tem que fazer, né, tem que ser o host dessa disciplina, mas uma disciplina não muito específica, né, um tópico, alguma coisa assim, que fica aberta ao longo do ano ou ao longo do semestre, para que os alunos possam preencher as atividades necessárias para cumprir os créditos. Mais alguém levantou a mão? Marcos, você quer falar alguma coisa? Olha, eu gosto dessa ideia de que o papel da SBEFT como sociedade é de facilitador. Não é? Então, é nessa perspectiva que vem o curso piloto que a gente fez com o professor Guilherme Curtis, e que, do meu ponto de vista, né, inclusive até motivado por ele mesmo, que tem grande experiência, e chamou a atenção da gente para essa disciplina, no caso, farmacogenética, farmacogenômica, né? E que faz todo o sentido do mundo, porque é claro que o Brasil é enorme, né? Nós temos essa preocupação grande de fazer a pós-graduação chegar forte, né? nos 4 pontos do país, e isso é nesse sentido que a SBEFT vem. Mas ela vem somar a outras iniciativas, né, as disciplinas especiais, o SIG Farmaco, os próprios cursos dentro da SBEFT, eu acho que vem somar, e a gente, nesse sentido, né, eu tenho a impressão que, ou deveria ser assim, né, as coisas andam mudando, a gente fica até um pouco preocupado, mas sempre se conseguiu, né, fazer, a CAP sempre ouviu muito a comunidade, né, no sentido da flexibilidade. Qual é a condição? É qualidade, tem que ter qualidade. Né? Então, esse é o nosso compromisso, trazer qualidade. Então, e se existe uma dificuldade com uma disciplina numa determinada região, essa pode ser uma boa solução, o curso online. A parte de subsídios, né, financeiros, eu entendo que tudo pode ser estudado. Né? A gente coloca em prática, avalia, se está indo bem, a gente segue fazendo. Né? Eu acho que nós temos a vocação de experimentar nas nossas veias, né? Então a gente tem que tentar. As ideias estão aí para a gente aproveitá-las e estudá-las. Da nossa parte, Érica, a gente vai levar, né? O que estamos aqui é para ouvi-los e para também, como esponja, captar as boas ideias e tentar aprimorá-las. Né? Obrigada, Marco. Helena? Não, eu ia comentar que o nosso programa já tem uma disciplina de tópicos internacionais de pesquisa, onde o aluno, ao assistir palestras internacionais que sejam caracterizadas como de pós-graduação, pode compor a disciplina como um todo. O que também a gente nota como dificuldade? É a de não termos um lugar único para depois verificar se aquelas palestras tinham realmente um cunho e profundidade suficiente de pós-graduação. Tendo a centralização através da SBEFT, por exemplo, não é? Fica muito mais fácil, porque os alunos podem, então, ver a lista, ver o diretório de dias onde vai haver uma disciplina remota, ou, desculpe, uma palestra remota, para que ele, conforme o título, mostre o interesse e assista efetivamente, né? Sempre a questão do se inscrever e assistir e aproveitar, digamos, efetivamente, o conteúdo e não somente a contabilidade de horas para depois ter uma disciplina. Também é outra questão importante da gente pensar. Mas eu acho, a gente discutiu isso nessa reunião que foi feita com a diretoria, e a SBEFT, ela nessas atividades chanceladas, né, pela SBEFT, a ideia é que a gente auxilie na avaliação, na organização e na lista de presença, né,
na presença desses eventuais participantes. Uma das coisas que eu acho que talvez a gente pode ter dificuldade, que inclusive a gente, é uma das dificuldades até do próprio fórum, é da capilaridade dessas informações e dessas divulgações, porque nem sempre elas chegam no nosso cliente, que é o nosso aluno de pós-graduação, né? Então, como que os programas poderiam se engajar, que isso até eu coloquei como final da nossa reunião, como que a gente aqui do fórum e os programas poderiam se engajar nessas informações, né, em dar vazão a essas informações para que a gente leve elas aos nossos pós-graduandos, que é o nosso cliente, né, o nosso público-alvo aqui. Então, porque a ideia é que nessas atividades chanceladas pela SBEFT, a gente tenha, assim, uma parcela, uma responsabilidade sobre o acompanhamento, a avaliação, frequência e tudo mais desses alunos. Inclusive, a gente tem, por exemplo, a infraestrutura do SIG, né, o sistema RUT, que dá para a gente fazer a transmissão dessas palestras, dá para a gente... A ideia é que as propostas que saírem do fórum, a gente... na verdade, o ideal seria que a gente tivesse 2 cursos por ano, né, um no primeiro semestre, um no segundo semestre, para que o aluno pós-graduando pudesse escolher e que esses temas fossem de interesse ao maior número de programas. Então, a ideia é que a SBEFT facilite mesmo, e o fórum, né, via fórum, facilite mesmo a promoção e a produção desse tipo de atividade. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Por favor, Tereza. Eu acho que já tentando dar um encaminhamento para essa ideia, porque estou entendendo que é uma ideia que todos acham viável, né? Daquela lista, Carol, que você mostrou de quais são as prioridades, digamos assim, dos programas, a gente poderia tentar elencar 2 assuntos, um para o primeiro semestre e um para o segundo semestre, né? E pensar em quem poderia estar contribuindo com a SBEFT na busca dos palestrantes, né, para a organização dessas 2 atividades para o ano que vem. Eu vou projetar aqui para a gente ter os assuntos em tela. Ops, já estou dando spoiler da próxima. Os temas que foram colocados foi inovação e desenvolvimento de fármacos. Entendo que pesquisa translacional seria um outro tema, então, inovação e desenvolvimento de fármacos, pesquisa translacional, bioinformática, análises ômicas, ensaios clínicos, farmacologia clínica. Foram esses 6 temas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas que foram colocados. Alguém... Eu não consigo ver quem está levantando a mão. Eu fui. Paulo. Paulo, pode falar. Carol, nesse tempo todo que a gente tem ouvido, né, as sugestões de temas para disciplinas e tal, eu lembro de um tema que sempre, pelo menos na minha cabeça, o que tá, farmacologia clínica é um dos temas que sempre é ventilado, tá? Um dos temas, tá? Agora o outro, aí eu não tenho sugestão. Minha sugestão é farmacologia clínica pela história, que sempre é ventilado esse tema como necessário para alguma disciplina. Tá, eu só estou anotando aqui. Mais alguém? Se ocorrer aí, desculpe, isso aí falando, mas se ocorrerem nomes também ajuda bastante. Eu acho que não sai aqui, mas sugestões que possam depois chegar para a gente vão ser bastante úteis, né, para facilitar o trabalho da diretoria aí. Nessa área de farmacologia clínica, o professor Kurtz sempre propõe ideias, e eu sei que ele tem interesse em colaborar com programas de pós-graduação para uma disciplina com este nome. Você está dizendo o Guilherme, né, Helena? Isso, okay. Isso mesmo. Um dos assuntos que está bem forte, assim, bem crescente, é essa parte de análise ômica e bioinformática, né? Não sei, acho que as 2 coisas juntas talvez sejam pesadas, mas a parte de análise ômica é uma das
das coisas que com a pandemia, principalmente, cresceu muito, né? Não sei se poderia ser um tema de interesse também para um segundo ponto. Só aproveitando, acho que é um tema muito, muito importante, Carol. A minha única dúvida é, assim, não é dúvida, na verdade, é o formato que isso seria, entendeu? Porque um curso, assim, sei lá, uma semana, é muito difícil você conseguir explorar, sabe? A gente teve experiência aqui, a gente fez um curso, só que ele foi todo semestre. E aí ele era um dia na semana, um período na semana, que aí dá tempo do indivíduo estudar aquele package, né, que a gente fala, aquele... Então, assim, se for nesse formato, eu acho que é um negócio interessante. A gente tem a experiência aqui, eu teria até uma pessoa para sugerir para dar esse curso. Mas é um curso também como o do Curtis, né, não dá para ter 30 pessoas, é um curso que, assim, 9, 10 pessoas no máximo, para ficar bem aproveitado. Aí eu estou falando mais da parte de informática, tá? Sim. De análise de transcriptomas, single cell, essas coisas. Mas okay. É bem legal. Eu acho que, eventualmente, fazer o curso condensado em uma semana é uma coisa bastante difícil, porque os alunos vão estar fazendo disciplinas dos seus próprios programas de pós-graduação, então isso fica mais difícil. Eu acho que essa ideia de fazer um pouco espaçado, né, a gente divulga com antecedência o cronograma, o aluno vê a compatibilidade com as suas disciplinas do seu programa de pós-graduação e se matricula. Eu acho que realmente, assim, um encontro por semana, ou no máximo 2, é o máximo que se consegue fazer, porque senão o aluno não vai conseguir participar, é óbvio, né? E nada obsta que o curso seja um pouco mais longo do que 15 horas, 30 horas, e depende realmente de cada tema, qual é a proposta, a pessoa que a gente convida vai dizer, olha, para eu explorar esse tema, eu vou precisar de 30 horas, e eu posso distribuir isso dessa forma. Então, é uma questão de negociação. Eu acho que, nesse momento, é levantar as ideias, o que seria mais relevante, e nomes que a gente poderia contactar, e é óbvio que nós vamos ter que conversar com esses possíveis professores e ver o que eles propõem neste formato virtual, o que pode ser feito e quanto tempo precisa para fazer alguma coisa adequada, né? Então, nesse momento, eu acho que é mais ou menos isso que a gente deveria levantar, né? Adriane, o som. Isso. Desculpa. Não, eu queria só fazer uma complementação. Acho bem importante esse tema. Eu acho que mais importante ainda acabou sendo na pandemia, pelos estudos em sílico, enfim. E se fosse possível, esse curso, a minha sugestão é que ele fosse uma coisa teórico-prático, inclusive, né? O prático poderia ser mesmo remoto, que os próprios alunos acessassem bancos de dados públicos ou seus próprios bancos de dados e fizessem alguma coisa, mas colocassem a mão na massa, né? Não ficassem só na teoria. Então, uma sugestão, mas, claro, depende de quem poderia abarcar essa ideia. Tiago, você toparia ajudar a gente nisso? Eu posso ajudar, lógico que eu não tenho conhecimento de dar aula, né? Mas eu posso ajudar em encontrar essa pessoa, sim. Porque a gente poderia começar essas atividades, então, com o curso de farmacologia clínica e com o curso de ômica, né? E a gente já contacta as pessoas e vê a melhor disponibilidade para primeiro ou segundo semestre para cada um deles e o que para a gente adequar melhor a agenda também dos palestrantes. E aí a gente faz a divulgação, FIS, BEFT, Fórum, SIG e tudo mais, para a gente atrair os nossos pós-graduandos para essas atividades. O que vocês acham? Podemos encaminhar desse jeito? Perfeito. E sobre a nossa participação no SIG, também eu acho que valeria a pena a gente pensar em pelo menos duas, né, Paulo? 2 atividades do fórum por ano, é pouco, mas talvez para a gente começar, pelo menos, a criar...
Você tá mutado. Não, é que eu ia deixar você terminar de falar. Aí eu me tranquei. Pode falar. Eu ia dar uma sugestão, né, justamente em dezembro que chegam um pouquinho antes que faz a coleta das sugestões. Então, do fórum já consultar os nossos representantes aqui, né, para que eles sugiram temas e palestrantes, e aí com essas sugestões a gente leva para o SIG, né? E aí, sei lá, se a gente consultar todo mundo, provavelmente vão ser mais de 2 sugestões. Aí eu não sei como seria essa deliberação, mas é importante, lógico, são só 11 reuniões anuais, 10, né, porque janeiro normalmente também não tem, janeiro e dezembro, porque janeiro normalmente não tem recesso, e dezembro porque é justamente onde se faz o planejamento para o ano seguinte. Então, como se faz coleta de todos os sócios, então, possivelmente, a gente não vai conseguir, se todo mundo sugerir temas, né, não vai conseguir abrigar todas as sugestões, mas que a gente consiga levar demandas para o SIG, e aí, com certeza, né, o fórum será atendido com pelo menos 2, como você falou, né? Uma ou 2, sabe? Adriane, você também levantou a mão. Não, só para contribuir também, a outra que, voltando na farmacologia clínica, né, nós estamos com curso agora na SBEFT e hoje tiveram quase 50 inscritos, então realmente acho que é um tema, assim, que os alunos têm uma carência, né? Então acho que é outra muito bem-vinda, assim, como vocês falaram e o Paulo reforçou também. Marco? Só lembrando, agora no ponto do segundo curso proposto, né, o Tiago, acho que muitos aqui assistiram a farmacologia na instrumentalização da medicação inteligente, e que a gente organizou no Smart Medication Day, se não me engano, maio desse ano, né? E o Tiago coordenou uma sessão que eu achei ótima, e talvez o Helder Nakaya, não sei se não seria um nome para a gente considerar, hein, Tiago, nessa parte aí das ômicas. Não sei. Não, eu acho que ele pode colaborar, sim. Eu só não sei se ele teria disponibilidade para pegar isso aí para ele, entendeu? Assim, como responsável. Mas eu tenho outro nome que é fantástico também, que foi aluno do Helder, depois foi pós-doc nosso aqui, que inclusive deu o curso aqui para gente. E ele é um rapaz, ele assim, e é prático. É teórico prático, não é só teórico, não. O pessoal mete a mão na massa mesmo. Né? Ou mete a mão no computador, né? Aprende a fazer o ar, aquelas coisas todas lá. Isso. Então, sobre o SIG, eu vou mandar um formulário, que talvez seja o jeito mais né, democrático. Eu mando um form para vocês responderem. Numa primeira rodada, compilo os temas que forem comuns, e numa segunda rodada a gente vota dentro desses temas para até dezembro, aí eu envio para você, Paulo, as sugestões do fórum nesse sentido. Podemos passar para o segundo ponto, que seria o nosso quarto, que virou terceiro. Vou apontar aqui. Eu acho que finalmente a gente tem algumas boas notícias. De perspectiva, eu não me atrevo a falar de perspectiva ainda, deixo para os corajosos, mas... Ops, cadê? Não é aqui. Aqui. Bom, então eu fiz, né, como eu falei para vocês, eu e a Sandra, a gente, 2 anos dando aula online, eu ainda não aprendi a mexer nessas coisas. Eu e a Sandra, a gente tentou fazer uma atualização daquela lista dos participantes do fórum, né? Então, hoje a gente tem 25 programas que participam do fórum permanente de pós-graduação em farmacologia, sejam programas de farmacologia, sejam programas que tenham farmacologia ou como área de concentração ou como linha de pesquisa principal. Então, e desses 25, a gente tem um curso que é da Federal do Espírito Santo, que é só mestrado, e eu não consegui o contato com o coordenador desse curso. Então, a pergunta que falta, né, vocês vão ver que nem todos responderam, e uma ausência de resposta recorrente é do curso
da Federal do Espírito Santo, mas porque a gente não conseguiu, nem eu nem a Sandra, a gente não conseguiu identificar o coordenador. No site do curso não aparece, então se vocês puderem ajudar nisso, a gente agradece. Então, dentro os programas, né, dos 24 programas que a gente conseguiu atualizar, a gente tem 75% desses programas que perfazem 18 programas dentro da área de das Ciências Biológicas 2, 3 programas na área de Medicina 1, um programa na área de Medicina 2, um programa na área de Farmácia e agora um programa na área interdisciplinar, que é a fusão de 2 programas, o programa de Botucatu com o programa de São José do Rio Preto, não é isso, Eric? Que saiu da CB2 e foi para a área de interdisciplinar da CAPES. Então, em território nacional, a grande concentração desses nossos programas está na região sul e sudeste. Deixa eu ver se consigo pôr um pointer. Acho que não vou conseguir, né? Está na região sul e sudeste, dando 70% dos nossos programas. Então, aqui nesse mapa a gente consegue ver. Em São Paulo, a gente teve uma fusão. No Rio de Janeiro, a gente tem 3 cursos. Um foi criado em 2019, e no Pará, que é o único curso representante da região norte, a gente tem um curso que foi criado em 2021. Então, tanto esse curso de 2019 quanto o curso criado em 2021 ainda não foram avaliados. Tá? Então, a gente tem os nossos programas que compõem o fórum, sejam de farmacologia, sejam que apresentem a farmacologia como linha de pesquisa ou como área de concentração, eles estão distribuídos assim em território nacional. E em relação à avaliação, eu acho que a gente teve uma boa notícia, uma grata surpresa. Então, em azul, as barras em azul é o resultado da avaliação da quadrienal anterior, de 2013 a 2016, onde a gente tinha 10 programas nota 4, 6 programas nota 5, 3 programas nota 6 e 3 programas nota 7. Já na avaliação em 2000, que saiu agora, que a gente ainda não pode divulgar, né, que está em laranja, a gente tem um programa não avaliado, 4 programas nota 4, mas um desses programas é um dos programas novos que foram criados, então, que não foram, né, não receberam ainda a avaliação devida, porque não completaram um quadriênio. A gente tem agora 11 programas nota 5, e isso representa, então a gente tem uma redução de 60% nos programas nota 4 e um aumento, oh meu Deus, de 83% nos programas nota 5. A gente teve um programa que subiu de 5 para 6 e um programa que subiu, por isso que esse número aqui dos programas nota 6 não muda, mas a gente teve sim um programa que subiu para nota 6, e a gente teve um programa que foi nota 7, que foi de 6 para 7, e a gente teve 2 programas que não responderam, sendo um deles o programa do Espírito Santo, que é um programa que só tem mestrado. Todos esses programas são pós-graduação, o curso é acadêmico, nenhum curso profissional aqui, tá? Não está computado. Então, acho que agora vale a pena a gente, diante disso, acho que é um cenário super positivo para a farmacologia, né, para os programas que apresentam farmacologia como suas principais linhas de pesquisa ou área de concentração. Quais seriam as perspectivas, né, e se a gente, como fórum, como SBEFT, poderia, de alguma forma, atuar no sentido de essa curva, a gente levar ela cada vez mais para a direita. Então, vou parar de apresentar aqui, para a gente poder fazer a discussão desse ponto que eu confesso, diante de tudo, eu fiquei feliz em ter essa grata surpresa. Alguém levantou a mão. Rui. Não, Paulo. Eu não vi quem levantou primeiro. Foi o Rui. Rui. Não, Paulo, foi você bem antes. É que é só uma dúvida, Carol. Esse programa do Espírito Santo é em farmacologia, mas não está na CB2, né? Então, ele já estava na lista da Sandra de antes. Ele é o único curso que só tem mestrado, e ele não é de farmacologia puramente. Ele não é um curso de pós-graduação em farmacologia. Entendi. Então, a gente até tentou prospectar, né, achar o coordenador, mas a gente não teve nenhum sucesso. Ok.
É que eu não lembro, assim, realmente. É muito conhecido da fisiologia do Espírito Santo, né? Mas... Rui? Não, boa tarde a todos, boa tarde, Carol. Eu acho que só tem que ter um pouco cuidado, assim, para a gente não se iludir um pouco, né, com essas notas. Se você vai nas redes sociais, e é até, né, interessante que alguns meios de comunicação diariamente falavam, os programas de tal instituição melhoraram tantos por cento. Tantos por cento. Aqui da UFSC, atualmente dos estrito sensu, 40% são de excelência. Né? A gente teve também um aumento de 3 para 8 programas nota 7. Aí, né, eu até estou agora na pró-reitoria de pós-graduação, a gente pode, né, assim, o nosso ego ir lá para cima, poxa, olha, a gente está fazendo um excelente trabalho, né, a nossa pós-graduação tá crescendo, etc. Só que tem aí alguns pontos a considerar. Primeiro que, claro, assim, teve uma tentativa de mudança de critério, um pouco menos quantitativo, para um qualitativo, embora isso é bastante discutível, né? Os coordenadores que receberam os relatórios, segue lá aqueles percentuais, né? Tem muito número aparecendo ainda ali, para falar que não tem mais nada quantitativo. O outro, né, deve ser também conhecimento que acabou com aqueles percentuais, né? Antes você tinha sempre os percentuais de cada área, de programas que poderiam ter nota de excelência, 6, 7, ou seja, isso caiu, né? Então, na prática, muitos desses programas já estavam merecendo essa nota superior há bastante tempo, né? Então, eu pego aqui da UFSC, tem a bioquímica, a neurociências, né? Assim, são programas que há muito tempo já mereciam estar numa classificação de excelência, mas tinha essa amarra, né, de um percentual poder estar nessa classificação. Então, isso caiu também. O que eu vejo que é fundamental, né, assim, que olhando não só o da farmacologia, que eu coordenei nos últimos 4 anos, né, assim, as discussões que a gente tinha no fórum, mas principalmente agora, estando também na pró-reitoria de pós-graduação, é a questão de atratividade dos programas, né, a capacidade de captar alunos. Eu acho que isso é uma dificuldade geral, né, e a farmacologia, ela se insere nisso. Bolsas, né, muito defasadas, assim, muitas vezes até currículos dos programas um pouco, né, em termos de disciplinas, desatualizados. Só para trazer, assim, elementos para discussão, né, ontem a gente estava discutindo aqui uma proposta que a gente está preparando a resolução, já aqui na UFSC, que é redes de programas, né, uma proposta de redes de programas, isso já existe, mas é uma rede interna da instituição, né, então é uma ideia de, na verdade, não criar um programa novo, os programas seguem os mesmos, os seus regimentos, mas se você tem vários docentes de diferentes programas, eles podem se juntar numa rede, né, assim, surgiu como uma demanda da rede aeroespacial aqui, o pessoal, né, e é uma forma que a gente está vendo de talvez aumentar a atratividade, porque a gente pode, né, tentar colar isso ali até com financiamento, com captação de recursos para pesquisa numa área específica, né, então, só para trazer elementos, mas eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, Carol, e a gente sabe que quando a gente ingressou, boa parte dos que estão aqui ingressaram na pós-graduação, era um filtro muito grande, né, você entrar com bolsa num mestrado, num doutorado, numa federal, quer dizer, era normalmente né, assim, uma elite intelectual do curso que ia, hoje em dia eu não vejo essa mesma, assim, atração, né, então, né, segue sendo, assim, aquele perfil, pessoas que gostam de fazer ciência, que tem, né, aquele amor pela ciência, mas muitos desses a gente está perdendo, né, eu vejo, assim, isso como, eu acho que o grande desafio, né, manter o pessoal interessado e entender essa mudança do perfil, né, também, que os programas, mesmo aqueles com bolsas, etc., hoje em dia é uma procura muito grande por pessoas que não querem uma dedicação exclusiva, né, eles não querem abrir mão do seu salário, do seu emprego por uma bolsa de R$ 1.500 e R$ 2.200, né? Então, eu acho que essa é a realidade, assim, que os programas
eles vão ter que discutir, a gente, quanto fórum, pode tentar dar um eco aí nessas discussões. Essas informações, né, foi até o segundo formulário, que aí foi o que a gente teve menos resposta ainda, mas que eu vou insistir, vou passar de novo, porque uma das coisas que a gente está vendo de movimento é exatamente esse, né? Então, a gente tem a falsa ideia de que a gente tem bastante aluno matriculado, porque as defesas ficaram represadas com a pandemia, mas a diminuição de procura pelos cursos de pós-graduação, em geral, ela está muito baixa. E conversando com os alunos, os atrativos são poucos, principalmente porque, por exemplo, em cidades como São Paulo, nas capitais, né, até colocaria Ribeirão Preto, Campinas, aqui em São Paulo, é quase que impossível viver com uma bolsa de R$ 1.500, e esses nossos pós-graduandos, eles estão num momento onde não há perspectiva de absorção no mercado de trabalho, seja na academia, que está, né, na academia é praticamente imperspectível, né, e seja na iniciativa privada, ou por isso que eu acho que a parte, está se falando muito na parte de empreendedorismo, inovação, para alguma forma de trazer e alocar esses nossos egressos, que são muito bem formados, né. E, apesar disso, Rui, eu acho que o cenário para a farmacologia, ele melhorou muito, né, então a gente colocar mais de 50% aqui do fórum, claro, né, como programas de excelência, 5, 6 e 7, eu acho que isso dá para a gente, talvez, uma importância, né, e uma responsabilidade maior de o que fazer com a formação desses pós-graduandos que a gente tem, né, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, e não sei, eu realmente não sei, aí pessoalmente eu não sei como atrair mais alunos, por isso que eu acho que essa discussão e as perspectivas aqui a gente pode discutir, divulgar vaga, eu estava numa apresentação e foi falado, por exemplo, o exemplo que foi dado foi até aí de Ribeirão, Thiago, que aqueles laboratórios que têm páginas nas redes sociais, eles estão ainda conseguindo atrair bons alunos, né, então talvez a falha também seja nossa, de não divulgar o que a gente faz, associado à conjuntura atual do país, mas eu acho que essa discussão é importantíssimo da gente ter, porque a gente está passando por um momento muito delicado de continuidade, né, a gente não tem aluno mesmo, a procura pela pós-graduação, em geral, está muito baixa. Paulo? Justamente, só para reforçar a importância do fórum, né, o fórum tem justamente essa característica, e, por exemplo, a gente está passando por um momento socioeconômico, político, que está afetando muito, então a importância dessas discussões do nosso fórum aqui, para a gente estar participando de todas essas questões que estão afetando a pós-graduação, para a gente ser uma voz, uma força, né, estar discutindo os problemas aqui, procurando sugestões, perspectivas, para a gente levar à frente, né? A gente saiu há pouco tempo atrás, onde a gente estava participando fortemente na questão de sugestões para a nova avaliação da CAPES, né, que foi lá em 2018, acho que foi 2017, 2018, que a gente se reuniu, a gente discutiu, vamos sugerir, levamos a proposta do fórum para o pessoal, para a comissão, né, e de repente veio toda essa questão aí que está afetando, então, a nossa pós-graduação, de pontos cruciais que vocês estão falando, que vão depender muito das nossas discussões, para a gente levar essas discussões adiante e não deixar a peteca cair mais do que está indo, né? Então, o fórum, a gente tem que ter esse princípio aqui, ó, o fórum tem uma importância muito grande, a gente tem uma força e que a gente tem que participar ativamente, porque, né, é importante essa nossa participação num viés político também, tá? Tereza? Me ocorreu agora que talvez a gente pudesse usar as mídias sociais da SBEFT para fazer uma divulgação dos programas de pós-graduação e das áreas de atuação e dos projetos de pesquisa que estão acontecendo, como forma de chamar alunos, né?
mostrar o que os programas fazem, quais são as linhas de pesquisa, não sei, talvez a gente pudesse pensar em cada programa, organizar, talvez até a SBEFT possa assessorar nisso, organizar pequenos vídeos, né, mostrando o programa de pós-graduação da URGS, de Ribeirão Preto, de fulano de tal, o que estão fazendo, quais são os docentes, quais são as linhas de investigação, quais são os trabalhos, né, projetar um pouco esses programas para fora daquele conhecimento mais comum, que é naqueles alunos que são egressos da própria faculdade, da própria universidade. Talvez isso seja uma maneira de chamar. Eu concordo plenamente que a bolsa R$ 1.500 ou R$ 2.200 realmente não é atrativa para ninguém, né? Mas, eventualmente, nós temos pessoas que ainda se interessam e que não conhecem os programas. Isso é uma maneira de nós mostrarmos, né, aqui viemos, né? Não sei, se vocês acharem que essa é uma ideia interessante, talvez a gente possa ter algum tipo de colaboração na organização desses vídeos, né, para colocar vídeos pequenos, não pode ser nada muito longo, porque nas mídias sociais também não cabe, né, mas uma coisa rápida, né, e todos os programas que se interessarem poderiam entrar em contato e a gente poderia tentar organizar esses vídeos para ir passando no ano que vem, né. E uma coisa que eu vejo que alguns programas fazem e outros não, é nos informar quando tem seleção aberta, né. Por exemplo, Ribeirão Preto, toda hora que tem uma bolsa, que tem alguma coisa, informa a SBEFT e a gente coloca nas mídias sociais. Eu acho que todos os programas deviam usar desse artifício, né, dessa possibilidade que nós damos, e com isso, né, ficam mais conhecidos, né, vai movimentando um pouco, vai fomentando um pouco essa ideia. E eu acho que, em termos políticos, como o Paulo falou, eu acho que nós temos que ter uma atuação, sim, e eu acho que essa atuação tem que ser bater fortemente no aumento do valor dessas bolsas, né, isso está um absurdo, né, quer dizer, isso é um absurdo. Eu espero que agora, com o final deste mês, as coisas mudem, né, para melhor, espero sinceramente, né, mas definitivamente mudar o valor da bolsa é onde nós temos que bater, senão nós vamos perder alunos, não há dúvida, né, não há dúvida que com R$ 1.500 um aluno não consegue viver, né, e não é nem só em São Paulo e Rio, é em Porto Alegre, é em Santa Maria, em qualquer lugar, é muito pouco dinheiro, gente, pelo amor de Deus, é um absurdo, considerando que a pessoa tem dedicação exclusiva, não pode trabalhar em mais nenhum outro local, passa o dia inteiro no laboratório, fim de semana, não tem como viver nesse valor, né? Então, definitivamente, eu acho que como sociedade, como fórum, a gente tem que puxar esse movimento, eu acho que todo mundo tem que trabalhar no sentido de aumentar o valor dessas bolsas, né? Barbarella. Oi, boa tarde, todos me ouvem? Então, eu só queria fazer um comentário em relação a tudo isso que foi falado. Eu sou do programa de Farmacologia e Bioquímica, que foi o programa que foi criado em 2021, aqui da UFPA. E a gente está com esse problema na captação de alunos. A gente conseguiu bolsas, todos os nossos alunos hoje, 100% eles têm bolsa. Foi um empenho, uma colaboração que a gente fez com o governo do estado, e a gente conseguiu bolsa. Quando foi agora, a gente conseguiu bolsas da CAPES, mas nós não conseguimos alunos. Então, a gente tem, por exemplo, 5 bolsas de doutorado livres e não temos alunos. O que nós fizemos? Uma seleção de fluxo contínuo. E acreditem, prorrogamos por mais de 2 meses e não conseguimos alunos. E aí, o que nós propusemos, né, para não perdermos as bolsas da CAPES, já que a bolsa da FAPESP, que é a nossa Fundação de Amparo, é um convênio interno, a gente propôs que os alunos que tinham bolsa FAPESPA pegassem a bolsa CAPES. Mas eles não aceitaram. Agora eu vou falar o porquê, que vem numa outra questão que foi falada. A FAPESPA, aqui no Pará, aumentou o valor das bolsas em quase 25%. Então, a bolsa de mestrado custa hoje em torno de 1.850 e a de doutorado 2.700, alguma coisa assim, mais ou menos. Então, os alunos não quiseram. E a gente está correndo o risco de perder agora as 5 bolsas CAPES se nós não ocuparmos. A gente prorrogou até 30 de novembro as nossas inscrições e, acreditem, ainda hoje a gente não recebeu uma inscrição. Eric? Só complementando o que a Tereza falou, né, uma coisa que a gente pode lembrar é que a SBPC, ela já vem atuando de forma muito ampla nessa questão das bolsas, na questão do FNDCT, né, então, por exemplo, o último episódio agora do podcast O Som da Ciência é sobre a história desse fundo,
a importância dele para a ciência brasileira. Então, assim, em todos esses aspectos, né, talvez a SBFT já vem trabalhando junto com a SBPC nesse aspecto há muito tempo, então talvez o fórum também possa, né, entrar um pouco mais nessa atuação, porque esse é um tema que já vem realmente sendo abordado em mídia social, aí quem segue tweets, essas coisas, vê a SBPC direto falando disso, a ABC falando disso, da importância do valor das bolsas, do financiamento, né, da questão de que os graduados, né, recém-graduados, esses talentosos, eles estão sendo com muita justificativa, né, estão indo para outras iniciativas, a privado, outras áreas, né, um trainee hoje de qualquer indústria farmacêutica recebe talvez 2, 3 vezes a bolsa de doutorado, né, então a gente está vivendo isso na graduação, você conversa com os alunos, todos eles estão indo para essas áreas, né, e com razão, poxa, porque perspectiva de emprego, de carreira, de tudo, quer dizer, a gente vive um cenário de certa forma, assim, bastante assustador, né, para o futuro, não só os próximos 4 anos, mas, digamos assim, para os próximos 20, provavelmente. Então, assim, eu acho que talvez o fórum, tendo essa possibilidade de atuar junto com a sociedade, em parceria com a SBPC, com a FESB, com a ABC nessa questão, isso aumentaria, reforçaria aí a inserção, não só a inserção, mas digamos assim, a capilaridade, né, desse tipo de discussão junto aos programas de pós-graduação que fazem parte do fórum, né? Então, fica mais no sentido de uma sugestão aí de como isso pode ser encaminhado, ao invés de ser algo que se inicie do zero dentro do fórum, né? Eu sei que existe uma pressão muito forte, existe uma tratativa dentro do governo de fazer uma correção parcial dos valores da Bolsa em 30%, mas isso depende muito da sensibilidade do governo. Então, que nesse momento né, não precisamos nem expor aqui o problema, porque também neste governo foi mudado quem chancela o aumento, né, então está tudo na mão realmente do ministro da Economia, e a gente sabe que não vai acontecer se as coisas permanecerem como estão, mas existe sim uma pressão muito forte por parte do FOPROP, por exemplo, em tentar fazer essa correção parcial, porque uma correção mesmo, as bolsas deveriam ser aumentadas em no mínimo 70%, e isso vai ser praticamente impossível. Não, quer dizer, é praticamente impossível, não impossível, dependendo do que acontecer agora, né, porque parece que existe margem, mas aí depende da sensibilidade do governo em relação ao assunto. Então, eu acho que assim a gente pode... Assim, eu acho que a nossa atuação é importante, eu só não sei como não se tornar mais uma carta em cima da mesa de alguém, né? Então, e tem um pouco de receio se a gente... Assim, eu não sei... O que eu sinto é que a gente está meio que numa inércia, esperando ver o que vai acontecer. Acho que está todo mundo meio em choque ainda depois do primeiro turno e esperando ver o que vai acontecer agora com o segundo turno, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que atuar sim, mas eu não sei em qual que é o momento ideal da gente fazer isso para não ficar mais uma coisa e mais uma carta em cima da mesa de alguém. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa em relação... Pode falar, Paulo. Eu acho assim, as colocações de vocês são perfeitas, não vai ser a gente que vai fazer o ponto final da pressão, vão ser as sociedades, né? Mas eu acho a nossa importância da gente fortalecer as sociedades, porque a gente está aqui na base, né? Quando a gente cria um documento, quando a gente manifesta os nossos problemas, o que está acontecendo na base, a gente fortalece o topo, essas sociedades, eles terem mais respaldo e eles terem uma pressão maior, a gente fortalece a pressão, né? Então, eu acho que no momento que a gente, como fórum, catalisa os nossos problemas, o que a gente está sentindo, passa para a SBFT passa para frente, vai lá, a gente está fortalecendo essa luta, né? Então, e é uma forma da gente se inserir nessa luta, porque a gente ficar de braços cruzados esperando que alguém resolva pela gente, não, acho que é uma forma da gente se sentir parte dessa pressão, parte dessa mudança que tem que ocorrer, né? Então, como aconteceu quando a gente fez aquele próprio documento, aquela própria discussão para as sugestões da nova modelo de avaliação. Eram as sociedades que estavam lá, mas a gente, como fórum, como SBFT, a gente apresentou o que a gente
estava acontecendo internamente com a gente, entendeu? Então, de alguma forma, a gente contribui para essas sociedades, para esse pessoal que está mais no topo, eles levarem mais argumentos e se sentirem mais respaldados, né? Que eles não estão sozinhos. Né? Sozinhos não estão, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É uma forma também da gente, da nossa contribuição. Mesmo que às vezes pareça que a gente não está fazendo nada, né? Mas a gente está sim. Os estudantes, eles estão bem engajados. A APG da USP está bastante ativa. Eu sei que eles estão em contatos aqui em São Paulo, né, com as outras APGs. Eu não sei, às vezes eu sinto que eles até estão mais engajados que a gente, e diante de tanta coisa que tá, tanto incêndio que a gente tem que apagar ultimamente, mas eu acho que é o momento. Assim, por isso que eu falei que eu não me atreveria a falar em perspectiva, mas eu acho que a gente está vivendo um momento um momento crucial da pós-graduação, né? E o futuro da pós-graduação acho que vai depender muito do que acontecer a partir de agora, né? A gente realmente está tendo muito baixa procura, os programas, eles têm, além da baixa procura, a gente está recebendo muito aluno que não tem o conhecimento mínimo para seguir na pós-graduação, então isso até passa pelas ações afirmativas, né? Tem vários cursos que já se propõem a fazer cursos de nivelamento, a repensar na proficiência em inglês, a ajudar em algumas coisas assim. Quando a gente fala em ações afirmativas, todo mundo pensa em cota, não é só cota que passa por uma ação afirmativa. E eu acho que é um momento de transformação mesmo na pós-graduação. A gente está tendo várias discussões dentro da pró-reitoria da USP também, para modernizar no sentido de atualizar a pós-graduação, né? E eu acho que isso passa pelo Brasil também, né? A nossa pós-graduação, ela está nos moldes de 50 anos atrás, 60 anos atrás, e hoje os nossos alunos, nossos pós-graduandos são diferentes, a demanda deles a gente é estudante profissional ou a gente é profissional estudante? Porque eu já tenho um diploma, já sou profissional, e aí eu venho para o laboratório e sou tratado como um aluno. Então, eu acho que tudo isso passa por uma reflexão que eu acho que o fórum e a gente aqui como grupo, é importante a gente, pelo menos, pensar sobre isso e trazer algumas propostas, dividir experiências para que os programas se fortaleçam e consigam captar os nossos talentos. Foram aqui fora aqueles que a gente está perdendo diariamente para o exterior, né? A gente, e no laboratório, acho que aqui ninguém consegue chegar para o aluno e falar, não vá. Ou não, fique, olha, porque eu tenho o que te oferecer. A gente não tem nem mais o que oferecer aos nossos alunos, a não ser essa bolsa. Então, e como ação do fórum, eu acho que a gente pode atuar nisso, sim. E aí, de novo, eu vou reenviar o formulário, eu peço para que vocês, aqueles programas que não responderam, que respondam, por favor, porque com dado a gente consegue convencer mais, né? A gente mostrar a porcentagem de evasão, a gente mostrar a porcentagem de queda de procura, o valor da bolsa que não sobe, talvez levantar custo de vida, isso a gente consegue fazer e com dado não tem, bom, não deveria ter argumento, né, contra fatos não há. Rui, por favor. Eu sei que a gente já está no horário avançado, que daqui a pouco tem a mesa, né, só dentro dessa discussão futuras, né, eu acho que aqui funciona muito mais como um roteiro, até para futuras discussões, levar bastante em consideração esse ponto da saúde mental, né, eu não sei como é que anda nos programas de vocês, mas da farmacologia, muitos trancamentos, muitas desistências, né, e casos realmente assim, preocupantes, né, de tentativas de suicídio, né, coisas assim pesadas, que a gente sabe sempre existiu, né, sempre existiram esses eventos, mas assim está num nível altíssimo, né, então, enquanto chefe de grupo, a gente se depara com isso, quando a gente vai para um programa de pós-graduação, isso aumenta, e quando você olha em termos institucionais, isso ainda é mais evidente, né, então, fica claro que não é uma coisa específica de uma área, né, então, são estudantes de humanas, de farmaco, né, generalizado, assim. Helena? Nesse sentido, existe já um movimento internacional
não é? De olhar as questões de saúde mental para pesquisadores. Eu recentemente, então, fiz um treinamento que eles chamam de embaixadores. A nossa ideia no nosso programa é começar a desenvolver uma tentativa de conversa sobre isso, porque, claro, envolve também a participação dos próprios alunos e demais professores, para depois a gente, a partir de uma experiência, digamos, local, poder fazer uma proposta para os demais programas. A nossa ideia tem sido, claro, trazer para a SBEFT também, não é? E realmente é um problema internacional essa questão, a questão das decisões profissionais, continuar estudando para ser um pesquisador, versus entrar no mercado de trabalho já como adulto. A questão, se fala muito da síndrome do impostor, e que eu acho que no Brasil é bastante comum, a questão que aqui no Brasil a gente diz, eu não sou pesquisador porque eu não faço pesquisa de ponta, como se para fazer pesquisa de ponta eu precisasse só de equipamentos de ponta. E eu acho que isso seria uma questão interessante de pensarmos em como seria possível discutirmos nos programas como um todo. Eu realmente não tenho ainda ideias claras sobre isso. Comecei a estudar um pouco mais para poder pensar numa maneira de aplicar. Então, acho que para a gente encerrar essa parte e finalizar a nossa reunião, como encaminhamento, eu vou pedir para que vocês respondam esse formulário que eu vou reenviar, para a gente ter esse panorama melhor de como está a situação dos programas. Talvez eu inclua, acho que vale a pena incluir, então, alguma coisa sobre, né, saúde mental dos alunos. Se vocês têm, por exemplo, na USP a gente não tem, os nossos pós-graduandos não têm acesso aos serviços de cuidado da saúde mental como os alunos de graduação. Isso é uma das reclamações que eles têm também, então, se no programa de vocês tem, para a gente, como fórum, tentar discutir, trazer mais essa discussão, até de como apoio e ferramentas de como a gente pode atrair nossos alunos, fazer esse documento para enviar junto às outras sociedades e às outras entidades, para a gente brigar por melhores condições por eles, né? Eles pedem isso, né? Eu tenho ouvido muito dos alunos que, se os orientadores se engajassem, os docentes se engajarem nessa luta, talvez a gente tenha sucesso. Então, eu faço isso em breve. Então, vocês vão receber 2 formulários para responder, e aí já encaminhando, então, para a gente não atrasar para a sessão, para a nossa mesa, a gente tem, acho que como último item, a inclusão ou não dos mestrados profissionais, né? Na farmacologia a gente tem 3 que eu identifiquei, um do Ceará, um de Santa Catarina e um de Minas Gerais, que eles não fazem parte hoje do fórum. O que vocês acham da gente incluí-los, né? Fazer o convite oficial para eles como membros, e aí para a gente fechar, a gente montar uma agenda, se vocês concordarem, como a gente engaja os nossos programas na demanda e atividades do fórum, e aí, como eu já tinha pedido, a atualização e o contato dos novos coordenadores. Espera aí que eu vou parar de projetar para a gente poder conversar. Paulo. Sobre a inclusão, na minha percepção, não tem nada que impede eles de participarem. Vejam o que fala o artigo 2º da nossa normativa. Quem pode participar do fórum, né? E essa é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar, que isso aqui é só uma reunião para coordenadores, tá? Não é só para coordenadores. Quando a gente criou essa normativa, é justamente para tornar ela aberta a todos que atuam, né, na farmacologia, né? Todos sócios ali, SBEFT e tal, que sejam diretamente ou associados com a farmacologia. Então, eu não vejo impedimento nenhum para quem quiser participar dos mestrados profissionais, afinal, eles atuam na nossa área, né, gente? Sim. E isso está bem claro na nossa normativa, para dizer, eu acho, né, pelo menos. Eu também, antes de pôr isso, né, de trazer essa discussão, eu fui ler a normativa do fórum e acho que não tem nenhum impedimento, e eu acho que eles tendem a somar muito às nossas discussões, principalmente por ter outras perspectivas,
outra função dentro, né, da formação de pós-graduandos. Então, se vocês puderem votar no chat, aí a gente faz isso. E em relação à agenda, eu penso que a gente poderia ter pelo menos uma reunião, além da reunião ordinária, para a gente poder discutir, não só no calor do momento, né, que a gente sempre faz as coisas meio que às pressas, mas a gente ter uma agenda para ter uma reunião no primeiro semestre, para também não deixar tanta coisa acumulada para a reunião ordinária que a gente tem com a SBEFT. Então, se vocês concordarem, a gente também pode trazer essa reunião a mais. E está aberta a palavra a vocês. Então, se ninguém quer fazer uso da palavra, depois dessa discussão, eu agradeço muito a presença de todos, a gente está em 26 pessoas aqui, acho que todos os programas estão representados, isso é sensacional, a gente precisa mesmo desse engajamento. Mais uma coisa que a gente tem que fazer, mas eu acho que é muito importante para todos a gente discutir a situação da nossa pós-graduação, e convido todos vocês a participarem agora da mesa redonda de proposta do fórum, que a gente vai ter a participação da professora Vanderlan, da professora Helena Nader e da professora Débora Fogel, para discutir essas ações afirmativas, que é outro assunto que provavelmente a gente vai ter que discutir com mais afinco aqui em alguma das reuniões. Então, a gente se vê em 10 minutos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada a todos. Tchau, boa tarde. É aqui nessa mesma sala, né? É nesse Não, agora é pelo SBEFT. Você tem que entrar na plataforma. Passa o link, porque eu não tenho esse link. Não, você tem que entrar na plataforma de inscrição do evento. Ah, tá. É no evento. Tá, no evento. Lá no evento. Tá bom. Tá? Sala Boa Campestre. tarde. Na sala. Tchau, boa tarde. Vem para lá. Vou parar a gravação.